Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué capítulo 7. E eu escolhi o título para este capítulo de Não é culpa de Deus. Na verdade, eu tinha um outro que era Todo mundo pagou o pato. E se você conhece essa expressão de pagar o pato, você sabe que se refere a alguém sofrer a consequência da atitude de um terceiro, não é verdade? Mas eu preferi deixar Não é culpa de Deus e você vai entender o porquê dessa escolha. Bom, você alguma vez já presenciou uma situação em que a decisão de uma pessoa trouxe prejuízo para todo mundo? Tipo assim, tem 2 sócios na empresa, um sócio toma uma decisão e pronto. A empresa sofre, funcionários sofrem. Ou o filho, por uma decisão, passa a arruinar a paz da família, vamos falar dessa maneira. Ou o marido, não sei, gasta ou entra numa dívida que traz um tempo de aperto para toda a família. Vai lá, esposa e filhos, todo mundo sofrer junto, enfim. Você já teve essa experiência de ver isso acontecer? Um erra e todo mundo, como dizia meu pai, paga o pato. Você já viu isso? Bom, vamos falar sobre isso hoje. O capítulo anterior, de ontem, capítulo 6, nos contou sobre a vitória que Deus entregou nas mãos do povo de Israel. Eles conquistaram Jericó, gente, porque Deus estava no meio deles. Foi um milagre. Foi um milagre que Deus fez. Deus fez ruir os muros daquela fortaleza no grito, né, pelo poder dele. O povo gritou e tocou as trombetas e o Senhor fez ruir. Bom, tudo começou bem, né? Mas o capítulo 7 vai nos mostrar uma reviravolta inesperada. O povo que tinha vindo de vitória, conquista, milagre, experimenta um revés, uma perda que honestamente era incompreensível. A gente vai ver isso nesse capítulo. Afinal, pensa comigo, o Deus que fez o Rio Jordão abrir, não em qualquer momento, mas num período de cheias. Um Deus que fez uma muralha, uma cidade como Jericó, extremamente fortificada, ruir e ser conquistada por um povo que não tinha um preparo militar. Israel não tinha forças para competir de igual para igual com as pessoas que viviam dentro de Jericó. E eles venceram. Ou seja, que dificuldade teria vencer o povo de Ai, que é com quem eles iriam batalhar agora aqui no capítulo 7. Bom, a resposta é a seguinte: se eles estivessem com Deus, tudo teria dado certo. Mas não foi isso que aconteceu. A derrota que nós vamos ler a respeito nesse capítulo não tem nada a ver com Deus, mas com o coração de um homem. E porque um homem do povo pecou, junto com a sua casa, é lógico, todos pagaram o preço. Então vamos entender o capítulo. Bom, Acã, da tribo de Judá, é isso que começa a nos contar o texto, tomou para si coisas que Deus tinha dito que não deveriam ser pegas. Deus já tinha avisado no capítulo anterior: olha, os despojos, o ouro, a prata, tudo isso me pertence. O que aconteceu? Ele roubou, e não apenas roubou, mas ele escondeu algumas coisas. E a gente vê quais coisas são lá no verso 21. Ele viu uma capa babilônica, ele viu 200 ciclos de prata. O ciclo equivalia mais ou menos a 12 gramas, até 15 gramas, eu vi numa bíblia de estudo que eu tenho aqui em casa. Então seria mais ou menos aí 200 gramas de prata, uma barra de ouro, 50 ciclos, né, que daria mais ou menos aí umas 600 gramas. E ele escondeu, ele pegou tudo isso e escondeu debaixo da sua tenda. Bom, isso é contado para nós logo no início do capítulo, mas Josué não sabia disso, ok? Ok. Sendo assim, no verso 2, ele envia alguns homens para espiar Ai, que seria o próximo local que eles iriam conquistar. Os espias voltam dizendo que a cidade era pequena e que com poucos homens eles poderiam alcançar a vitória, afinal de contas tinham derrotado Jericó. Portanto, Josué envia então 3.000 homens. Já bastava, certo? Era o suficiente. E segundo o conselho então desses espias, foi assim que ele fez. Porém, no verso 5, nós vamos descobrir, né, ele nos conta o que não se espera. Os moradores de Ai venceram o povo de Deus, colocando eles para correr, gente. E eles não apenas saíram fugidos, descida abaixo, como a palavra nos conta que morreram 36 deles.
Então, assim, embora numericamente a perda não fosse grande, poxa, Rita, uma batalha morreu 36 homens, não é muito, mas aqueles homens eram pais de família, filhos de alguém, entende? Gente do povo de Deus. Essa derrota não precisava ter acontecido. Essa derrota não fazia sentido. E o resultado é que o coração do povo se derreteu como água, como diz o versículo 5. Diante daquela derrota, eles pensaram, o que está acontecendo? E Josué faz o que um líder de nação faria, ele aprendeu com Moisés. Ele foi buscar Deus. Então ele e os anciãos de Israel se prostraram, rasgaram suas vestes, colocaram um pó sobre a sua cabeça num sinal de humilhação. E a palavra de Deus fala que eles ficaram ali perante a arca, que era um símbolo da presença de Deus, até a tarde. Porque imagina só o coração de Josué pensando, Deus, estamos santificados, né, circuncidados, celebramos a Páscoa, o Senhor acabou de nos dar uma vitória, está tudo correndo bem. Eu mandei os espias, eles tiveram um bom posicionamento, a gente nem moveu todo o povo porque confiávamos que o Senhor ia nos dar vitória. Aí chegou lá e deu errado. O que Josué fez? Ficou prostrado na presença do Senhor. Então, do verso 7 ao verso 9, nós vemos uma oração de Josué. E essa oração, queridos, foi uma oração bem sincera. Ele vai falar no verso 7, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Presta atenção nessa frase. Ele foi muito honesto com Deus, ele disse exatamente o que ele estava pensando. Mas em outras palavras, só para explicar o que ele disse, para nos entregares nas mãos dos amorreus. Então ele disse, Pai, o Senhor nos entregou nas mãos dos amorreus. Essa oração, queridos, eu acho que é legal a gente fazer aqui uma observação. Poderia significar que Josué tinha plena convicção de que eles só perderam porque Deus deixou, porque se Deus falasse que era vitória, era vitória. Mas também, talvez poderia ter um sentido de pensar, Pai, o Senhor causou isso, o Senhor nos fez perder. E essa não era a verdade. O que acontece é que Josué não sabia a verdade. Josué estava enganado nessa situação. Então ele ainda vai dizer, Senhor, se nós formos derrotados, o seu nome vai ser envergonhado diante dos moradores dessa terra, porque eles vão pensar, deu vitória até aqui e agora abandonou o povo para morrer? Então, embora Josué estivesse sendo sincero, gente, a culpa da derrota não era de Deus. Josué não sabia, Josué não estava entendendo o que estava acontecendo, por que as coisas começaram a dar errado? Mas Deus vai trazer para ele a revelação da coisa. Então, Deus não tinha entregado eles nas mãos dos amorreus por vontade própria. Era plano de Deus que eles sofressem essa derrota. Não. Deus ia dar uma vitória atrás da outra desde que eles andassem nos caminhos do Senhor. Então, veja só, eles mesmos se entregaram nas mãos dos amorreus quando eles pecaram. Quando Acã, e provavelmente com o conhecimento da sua família, né, enterrou debaixo da tenda lá as coisas que ele roubou, ele atraiu para si o juízo, e não só para si, como a aliança era com o povo todo, ele atraiu para todo o povo a aliança. Então, pois bem, morreram 36 homens por causa da decisão deste homem. Então, no verso 10, o Senhor vai responder para Josué de um jeito diferente, vamos falar assim. Ele fala assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto? Em outras palavras, embora o Senhor goste que a gente ore e fale com ele, o que o Senhor vai falar com Josué a partir daqui é praticamente assim, levante e vai resolver o problema. Você é o líder, você já me buscou, porque afinal de contas ele ficou ali com os anciãos até a tarde na presença de Deus. Agora era a hora de Josué levantar e agir. Então Deus vai revelar para ele o que tinha acontecido. Em que sentido? Ele vai dizer, pecaram contra mim. A derrota de vocês não é porque eu queria que vocês perdessem a batalha, mas é porque vocês quebraram a aliança e pecaram. E eu vou te mostrar quem é a pessoa. Deus não revela, embora o Senhor soubesse, Deus não revela para Josué. Deus vai envolver todo o povo. E por isso o Senhor fala que no dia seguinte isso seria revelado. Então no dia seguinte é indicado a culpa, vamos falar dessa maneira, né? O responsável por toda aquela desgraça que havia se batido sobre o povo, que não era culpa de Deus, mas era realmente o povo que semeou e colheu, não é mesmo? Então, eles fazem isso em etapas, é tirado sortes, porque, vamos falar dessa maneira, acreditava-se que o fato de jogar as pedras e cair a sorte sobre uma determinada escolha fazia com que tirasse qualquer manipulação humana.
Deus estava no controle disso. Então primeiro caiu a tribo de Judá, o clã dos Zeraitas, a família de Zabdi e por último a casa de Acã. E chegaram até o culpado e então Josué fala, dá glória a Deus, né? Me conta o que aconteceu aí. E então Acã explica para ele e diz, olha, eu roubei, eu cobicei, eu quis, eu escondi e ele ia ficar com isso mesmo. E aí Acã e toda a sua família E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá! sofrem a consequência do seu pecado. Claro, a casa de Acã sofreu isso, mas com certeza a família de Zabdi também, porque a casa de um dos Zabdi sofreu, né, da família de Judá, da tribo de Judá. Ou seja, no final houve também consequência para eles. E o capítulo acaba aqui, com o Senhor pedindo que fosse levantado, né, vamos dizer assim, um montão de pedras ali. E esse montão de pedras tinha a intenção de fazer um memorial, de dizer realmente, olha, aqui algo que não estava no plano de Deus acontecer, aconteceu. Houve um juízo. Por quê? Porque houve uma quebra da aliança por parte do povo. Bom, essa é a explicação do texto. Agora é hora da gente aplicar para as nossas vidas. E eu aplico para mim dessa maneira. Uma das coisas é, desobedecer a Deus não compensa. Não, desobedecer a Deus não compensa. Quando nós semeamos vento, nós colhemos tempestade. E você sabia que está na Bíblia? Lá em Oséias 8:7 fala assim, ó, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Gente, um pecado que nos parece tão prazeroso vai nos roubar a paz. Então, aquele que ama a Deus não deve negociar o que ele ensina em sua palavra, que é bom. Se Deus diz é bom, é bom. Se Deus diz isso não é bom, se afaste disso. Na sua boca não esteja fofoca, na sua boca não esteja mentira. Aparta os seus olhos desse hábito de olhar para aquilo que não deve. Não cobice o que não é teu. Se o Senhor vai dizendo que algumas coisas não são boas, que é pecado, simplesmente são, simplesmente se afaste disso. Desobedecer a Deus não compensa. E aí vem a segunda parte que eu aplico para minha vida. Por quê? Porque Deus castiga, Deus não vê a hora que a gente erre. Gente, pelo amor de Deus. Queridos, quando nós desobedecemos, somos nós que saímos da nuvem da proteção de Deus. É igual aconteceu aqui. Deus não sai do lugar. Deus continua fiel, Ele continua com a sua aliança. O que acontece é que quando nós escolhemos o pecado e a desobediência, a gente para de ouvir o Espírito Santo. A gente passa a tomar decisões erradas. A gente começa a ser guiado pelas nossas emoções, às vezes até pelo inimigo. E sabe qual é o perigo? Quando algo ruim acontece, você pensa assim, por que Deus permitiu isso?
E olha, a gente cai no erro, né? A gente corre o risco de achar que aquela coisa ruim que está acontecendo conosco, que é fruto da nossa semeadura, na verdade é culpa de Deus. Então a gente olha para um casamento que está ruindo, ou para a educação dos nossos filhos, ou para a situação financeira, e a gente pode esquecer que o lugar que nós estamos hoje pode ser um lugar em que nós chegamos nele porque decisões foram tomadas. Pode ser as decisões dos seus pais, podem ser as decisões que você tomou depois das decisões dos seus pais, pode ser decisões que você tomou juntamente com a sua família, com o seu esposo, ou mesmo sozinha. Então, as nossas decisões, elas trarão consequência. Então, a gente precisa pensar. Agora, uma verdade absoluta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por você. Ele ama você. Ele ama seu esposo, seus filhos, ama seus pais, ama teu irmão, ama tua irmã, mas ele ama você. Ele ama você e ele viu e vê você. Da mesma maneira que ele viu Acã. Deus não precisava ter jogado sorte para descobrir quem era o culpado. O Senhor viu todas as coisas. O Senhor estava com Acã quando Acã olhou para a capa e resolveu pegar o que não era dele, ok? Deus nunca o abandonou, vou falar dessa maneira, Deus nunca abandonou o povo, a presença do Senhor estava ali. Então Deus sabia, então Deus vê você. E isso, embora possa parecer uma ameaça, né? Tipo assim, ó, Deus está vendo. A intenção não é essa. A intenção é que, uma vez que nós saibamos que nós somos morada do Espírito Santo, não era assim no Antigo Testamento. Hoje, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor está perto. Tão perto que você e eu podemos falar com ele oração quando nos der vontade de pegar uma capa que não nos pertence, quando nos der vontade de fazer uma coisa que Deus já disse que não é boa, quando a gente sabe no nosso coração, pelo Espírito Santo, que aquilo que a gente está pensando não vem de Deus. Eu estou nutrindo uma raiva de alguém no meu coração, eu não estou perdoando tal pessoa porque ela me feriu, enfim, coisas que a gente sabe que não são de Deus. A gente não precisa de uma revelação nova. O Espírito diz para nós que não está bom. Então, eu quero dizer para você, hoje eu quero te convidar a perguntar para o Senhor, em oração. Pergunta para o Senhor, Pai, tem alguma coisa que está aqui, que é como se fosse essa capa que Acã roubou, né? Ele resolveu pegar uma coisa que não devia. Ele decidiu fazer uma coisa que o Senhor tinha dito para não fazer. Pergunta para o Pai, tem alguma coisa que eu estou fazendo? Eu estou retendo um perdão? Eu mudei o meu comportamento e deixei de me parecer contigo por causa de alguém? Eu estou tratando meu marido mal porque ele me trata mal, então eu pago mal com mal, ou minha sogra, ou minha cunhada. Pergunta para Deus se existe alguma área na sua vida que está como se fosse uma capa aí, escondidinha. E antes que você pense assim, Rita, Deus deixa de me amar? Não, Deus não deixa. No Antigo Testamento, o pecado ele era coberto pelo sangue de um animal. Agora, ninguém mais precisa morrer quando peca, porque uma pessoa morreu no nosso lugar. O Cordeiro perfeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então você e eu, nós não precisamos mais morrer pelo nosso pecado. Mas eu não sei se você sente o mesmo que eu sinto. Mas, embora a gente não tenha como devolver para Cristo, né, pagar de volta o que Ele fez com tanto amor por nós, eu sinto que nós devemos todos os dias realmente buscar, como disse Paulo, esmurrar a nossa carne, para que o pecado seja um acidente na nossa vida e não um hábito, e não uma constância. Não porque a gente acha que a gente tem que merecer a salvação. Não é isso. A salvação é pela fé. Mas eu acho que a gratidão que nós sentimos no nosso coração e o amor que nós temos por Deus e o desejo de viver a vontade dele na nossa vida é que nos leva a todos os dias falar não para aquilo que não é nosso, para aquilo que nós não devemos ter, olhar, pensar, falar. E a gente finaliza esse episódio. Eu finalizo esse episódio repetindo, não é culpa de Deus. Nunca é culpa de Deus, ok? Deus abençoe muito você. E até a próxima, se Deus quiser.